Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao evento Diálogos Transformadores, enfrentando o assédio e as formas de discriminação. Na sociedade atual, o assédio e a discriminação representam sérios desafios que não se restringem apenas ao ambiente de trabalho, mas também afetam profundamente a vida das vítimas em diversos aspectos. Para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o enfrentamento dessas práticas prejudiciais não é apenas uma obrigação legal, mas também um valor institucional essencial e parte integrante de nossa missão. Acreditamos firmemente no potencial da educação e sensibilização como ferramentas essenciais na prevenção e no enfrentamento dessas práticas discriminatórias. Como um passo significativo nessa jornada de conscientização, assim como ontem dialogamos sobre o tema do enfrentamento do assédio sexual e da importância do empoderamento feminino, hoje nos reunimos para discutir um tema de extrema importância, o assédio moral no ambiente de trabalho. Como presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, quero reforçar o compromisso dessa casa em enfrentar ativamente essas formas de violência. Nosso objetivo, além de reagir a eventuais incidentes, também é trabalhar proativamente para criar um ambiente de trabalho seguro e inclusivo. Isso envolve a implementação de políticas claras, a realização de treinamentos de conscientização e a criação de uma cultura de prevenção e apoio às vítimas. Assim, é uma honra dar início ao segundo dia do ciclo de diálogos. Nesse segundo dia, vamos abordar importantes temas, dentre eles o enfrentamento do assédio moral. Quero relembrar que, durante todos os dias desse evento, reuniremos especialistas renomados para compartilhar insights valiosos sobre como prevenir, enfrentar e denunciar o assédio e a discriminação. As palestras que vocês estão acompanhando abordaram e ainda vão abordar uma variedade de tópicos essenciais, desde a definição do que é assédio, grave silenciamento enfrentado por mulheres em casos de crimes sexuais, estratégias de prevenção, até o apoio às vítimas e a importância da responsabilização dos agressores. Ao discutir sobre essas temáticas, buscamos considerar não apenas as políticas formais, mas também a cultura organizacional e as práticas do dia a dia. Isso envolve garantir a igualdade de oportunidades, a promoção da diversidade em todos os níveis hierárquicos e o estabelecimento de canais eficazes para relatar e lidar com casos de assédio. Quero aproveitar esse momento para agradecer a todos que acompanham e apoiam esse evento, sejam servidoras e servidores da Justiça Eleitoral Paulista, parceiros externos ou cidadãs e cidadãos comprometidos com a justiça e a igualdade. Essa iniciativa reflete nossa dedicação contínua em construir um ambiente de trabalho que seja verdadeiramente inclusivo e acolhedor. Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia do evento Diálogos Transformadores, enfrentando o assédio e as formas de discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo tem como visão ser reconhecido como um tribunal inovador e sustentável, tendo escolhido como um de seus macrodesafios promover a garantia dos direitos fundamentais. Para concretizar essa visão, o TRE São Paulo tornou-se signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e também do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, e acredita que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, enfrentar e prevenir o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos institucionais desta Casa. Para dar início ao nosso trabalho, eu preciso me apresentar. Eu sou o Juan Ocampo, sou coordenador de gestão da acessibilidade, inovação e sustentabilidade do TRE São Paulo. Sou um homem branco de 58 anos, com o cabelo grisalho penteado para o lado, uso óculos de grau, estou trajando uma camisa branca e um paletó preto, e o fundo ainda vai ser alguma coisa, por enquanto ele é verde. E aí, para dar início, eu vou apresentar o nosso amigo, doutor não, vou te chamar de doutor só dessa vez, Dr. Milton Krenit. Ele é médico geriatra, eu preciso do seu cartão depois, e doutor em ciências pela USP. Pesquisador de sexualidade, gênero e envelhecimento, professor do curso de medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Boa tarde.
Boa tarde, Juan. Boa tarde, minha querida amiga aqui, Maria do Carmo, do lado. Boa tarde a todas e todos. Que satisfação estar aqui com vocês. Vou me descrever também. Como o Juan disse, meu nome é Milton. Sou um homem branco, de cabelos também castanhos, grisalhos, né? Parecido. Quase parecidos, então aqui todos grisalhos. Então tenho um cabelo grisalho também, virado para a direita. Eu tenho olhos castanhos, estou com a barba por fazer e estou vestindo uma camiseta azul. Então agradecer a Juan, a minha querida amiga Maria do Carmo e a todos que estão aqui e principalmente ao TRE São Paulo por esse convite para a gente falar de um tema tão importante que é o etarismo. Nessa linha, aproveitando que a doutora Maria do Carmo, só dessa vez também, doutora Maria do Carmo. Maria do Carmo Guido? Socióloga, pesquisadora da economia do envelhecimento, membra da Me Too Brasil, defesa da violência contra as mulheres idosas e é conselheira no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de São Paulo. Maria do Carmo, boa tarde. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde ao querido Milton Crenite, parceiro de outras batalhas e apresentações. E agradeço ao TRE. Já disse para quem me convidou que é uma iniciativa super louvável essa de vocês, não é? Abordar essa questão do etarismo e outras questões relativas à discriminação, etc. Então é um prazer estar aqui. E eu espero, modestamente, contribuir com esse debate. Tá? Eu brinco que aqui eu tenho lugar de fala do tema, porque eu já estava nessa mesa 1 ano atrás. Então, agora, 1 ano mais velho, acho que tem mais lugar de fala ainda para a gente conversar sobre o etarismo. Eu não falei sobre a minha descrição. Então, eu sou uma mulher idosa, branca, tenho cabelos grisalhos e eu estou usando um vestido azul marinho com colar branco. Isso aí. Prosseguindo, a gente tem um pequeno tópico complementar que precisa ser dito, que esse tema do etarismo ele guarda relação com a resolução do CNJ 520 de 2023. É a resolução que instituiu a política judiciária sobre pessoas idosas e suas interseccionalidades. O TRE São Paulo está montando seu comitê em nível estadual e a gente vai buscar o selo do Tribunal Amigo da Pessoa Idosa agora em outubro, que é o 1º de outubro é o Dia Nacional do Idoso, então a Justiça Eleitoral Paulista tem o compromisso de buscar esse selo para fazer o TRE São Paulo um tribunal amigo da pessoa idosa. Vamos atrás disso. Temos um pequeno começo. Suas considerações iniciais, doutor Milton. Então, Juan, essa questão do etarismo, né, eu acho que a gente vai mergulhar juntas e juntos agora nessa questão importantíssima, né, é um preconceito. E como diversos preconceitos têm diversas faces e vai ter impactos. Não só na vida da pessoa idosa, mas importante a gente falar de etarismo também para as pessoas mais jovens, como que elas querem ser tratadas quando elas vão envelhecer. Então, muito feliz de estar hoje aqui, que esse papo gere também empatia nas pessoas que têm 30, 40, 50, 60, ou seja, não seriam consideradas idosas, mas que esse papo não é só para quem tem mais de 60, esse papo é para todo mundo. Obrigado. Maria do Carmo, suas considerações iniciais, por favor. Olha, na linha do Milton, né, eu reforço que a questão do envelhecimento é uma questão de Estado, da sociedade, não é só nossa dos cabelinhos brancos, não, hein? Não é só dos 60 a mais, não. Porque o envelhecimento da população ele vai ter um impacto na sociedade como um todo. Isso depois eu vou falar mais adiante, não é? E, então, é um envolvimento, né, Milton, da sociedade como um todo. Não só de nós, idosos. Então, estamos falando para a sociedade, para os jovens. Só não estamos falando para as crianças, mas é para todo mundo. Porque as crianças já gostam das pessoas idosas, né? Eu acho que depois é que o pessoal começa a vir com os preconceitos. Fofinha, não é? Né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso. Então, vamos para as nossas perguntas. A gente tem aqui eu tenho uma observação inicial que as pessoas que estão nos assistindo, que querem registrar a presença.
Antes de continuarmos, gostaria de frisar para todas e todos que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo ou pelo QR Code que aparece aqui no canto da janela. A confirmação de presença é necessária para que seja computada corretamente para fins de adicional de qualificação. Aproveito também para divulgar as 2 comissões de combate ao assédio da Justiça Eleitoral, onde você que está sofrendo não é o termo, você que está vivenciando alguma forma de discriminação ou de assédio, você pode entrar em contato com as duas comissões de primeiro e segundo grau por intermédio do e-mail combatealassédio@tre-sp.jus.br. Não se cale, entre em contato, você vai ter o acolhimento, você vai conversar com pessoas da comissão que vão te dar toda a orientação, todo o ensinamento para que você possa entender o que está vivendo e entender se está, de fato, sendo vítima de algo que precisa de ajuda. Temos uma cartilha que você também pode acessar na página inicial da intranet, em comitês e conselhos. Você clica nesse banner, ele abre ali o endereço de 4 comissões, um desses links é o da comissão de combate, e nele você acessa o material, a cartilha. Não esqueça, é um material quase que de uso obrigatório de todos nós, todas nós. Milton, eu tenho umas perguntas aqui para você. Qual a importância da gente abordar o tema do etarismo no ambiente público nos dias de hoje? Então, esse tema, Juan, etarismo, ou às vezes também a gente vai ouvir falar de idadismo, né? Conforme a gente for se referir a esse termo, ele se refere à discriminação ou preconceito, e principalmente contra as pessoas mais velhas. E eu digo isso principalmente porque assim, o jovem também poderia sofrer idadismo, mas ele vai ter ao lado dele a possibilidade de envelhecer. Né? Então, a gente chegar para uma pessoa, você é muito novo para fazer tal coisa, a gente também está pensando numa prática etarista ou idadista. Então, o idadismo ele pode se manifestar de diversas formas, seja de maneira institucional, seja de maneira na política do trabalho, seja na política da saúde, e até levando uma autopercepção idadista da pessoa. Então, da pessoa até pensar assim, estou muito velha para fazer tal coisa, estou muito velha para estudar, estou muito velha para começar uma carreira nova, estou muito velha para entrar na política, por exemplo, estamos aqui discutindo, né, política, e por isso que é importante a gente falar de todas as faces do etarismo. Porque o etarismo, ele fere. O etarismo leva à violência, o etarismo leva a sofrimento, leva à discriminação. E são diversas faces. Né? E tudo pensando numa questão que eu acho que até Maria do Carmo vai se aprofundar um pouquinho mais, mas vamos pensar quem que é o velho? E vamos falar até com essa palavra, até tirar um pouquinho o aspecto negativo da palavra velhice, porque a velhice nada mais é do que uma construção cultural. Porque quando que a gente começa a ser idoso? Há 20 anos atrás, idoso era uma outra figura do que hoje, por exemplo. Há 50 anos atrás, enfim. A gente entender que não é uma pessoa que vai dormir com 59 e acorda com 60 e se sente idoso. Então, a gente entender que envelhecimento é processo. E a partir do momento que eu vou entendendo que ele é um processo, ele parte do pressuposto de que a gente vai ter acesso a questões de saúde, de educação, de lazer, pensando no envelhecimento ativo. E mais uma coisa que eu queria falar sobre essa questão aí do etarismo é entender que, muitas vezes, quando a gente vai falar de envelhecimento, a gente pensa no envelhecimento como um problema, como uma questão. E, de novo, como eu falei da discriminação, dessas ideologias que vão querer apagar qualquer marca do envelhecimento, né? E no mesmo caminho, junto com outras formas de discriminação, como racismo, como machismo, como a LGBTfobia, como o capacitismo, então está tudo junto. Então, a gente lutar para que tenha uma sociedade em que todas as pessoas sejam respeitadas, com que todo mundo tenha o direito de existir. Então, eu estou me aprofundando um pouquinho mais, mas eu acho que vai sobrar tempo para a gente falar um pouquinho mais disso, mas eu iria nessa linha. Eu ia até comentar, porque a opção a não envelhecer é muito pior, né? Então, que todos possamos envelhecer com saúde, né? Maria do Carmo, eu tenho uma pergunta para você. Como o etarismo pode se manifestar em diferentes contextos, como no trabalho, na mídia, na sociedade em geral? Um pouco como o Milton estava dizendo, mas como é que a gente identifica nesses universos? Olha, eu antes queria fazer uma contextualização. O que você quiser. Tá? Como socióloga, vou fazer essa contextualização, porque
atualmente, nós estamos passando pela revolução da transição demográfica no Brasil. Isso é muito importante que as pessoas tomem conhecimento disso. A sociedade brasileira ela está envelhecendo em ritmo acelerado, né, Milton? Sim. E nós hoje já somos 33 milhões de pessoas idosas no Brasil, 17% praticamente da população. É muita gente, Juan, não é? E existe uma tendência de que essa linha ela vai subindo. Nos países europeus mais desenvolvidos e outros, a população idosa representa 25% da população. Na Alemanha, na Holanda, em Portugal e outros países, é muita gente, se você pensar. É um quarto da população. Então, você fazer o reforço dessa questão da transição demográfica, o envelhecimento do país, ele é muito importante antes da gente abordar o idadismo. Eu gosto do idadismo porque antes a gente usava ageísmo. Ageísmo vem de age, né, do inglês. Então, nós temos uma língua linda, vamos usar ou o itarismo ou o idadismo, né? Então, o preconceito, o Milton já deu um briefing, né? O preconceito, eu costumo falar nas minhas palestras, por exemplo, que o preconceito contra as mulheres, né, o machismo, ele remonta ao período neolítico. Porque as mulheres, nós somos subjugadas pelos homens, não é, meninas, mulheres, moças, velhas, todo mundo que está nos assistindo, nós somos subjugadas pelo poder do machismo, né? Isso se reverte nas altas taxas de feminicídio e todo tipo de violência que é praticado contra as mulheres, não é? Tem um outro preconceito na nossa sociedade que é muito difícil de superar, apesar de ter lei, nós estamos aqui dentro de uma instituição do judiciário, né? Que é o preconceito racial, né, Juan? Ele é trazido. O Brasil foi um país escravocrata, né? Nós traficamos escravos para trabalho e a gente desumanizou essa população negra. Então, até hoje é difícil a sociedade brasileira superar esse preconceito. Tem o preconceito, que até estava conversando com o Milton antes de começar, o preconceito contra a LGBTQI-fobia, que ele é mais novo, mas atualmente ele é muito forte, porque essa população está tentando se colocar no cenário, né? E o preconceito contra a pessoa idosa, ele é muito difícil, Milton, Juan e todos que estão nos assistindo, porque ele é praticado por nós mesmos. A grande filósofa Simone de Beauvoir escreveu um livro que se chama A Velhice, onde ela fez um divisor de águas. Todo mundo que estuda envelhecimento estuda Simone de Beauvoir. Ela falou uma frase que todo mundo repete. É muito preconceito e nós mesmos nos reforçamos o preconceito porque ninguém se acha idoso. Outro dia eu estava num almoço com idosos da minha idade para cima e eu ousei dizer que eles são... Não sou idoso. Então, conforme disse Simone de Beauvoir, o idoso é o outro. Enquanto a gente não internalizar, eu sou uma mulher velha. Eu sou uma mulher protagonista na sociedade, como as jovens que estão nos assistindo, e o que nos diferencia são apenas alguns anos, não é? Porque graças à medicina, à gerontologia, o Dr. Milton é um especialista, nós hoje conseguimos uma longevidade, não é, Milton? As pessoas idosas hoje são longevas e graças aos ensinamentos a gente consegue se manter, não é, bem. Somos protagonistas, somos portadores de todos os direitos fundamentais da sociedade, né? Direitos humanos, etc. Então, o etarismo, o idadismo, ele não faz sentido porque nós somos hoje maioria, praticamente, quase maioria, e protagonistas na sociedade. Então, a gente tem que suavizar esse preconceito na luta como a população negra, a população LGBTQI, e as mulheres têm uma luta constante, não é, contra o preconceito. Brincando que é mais um estado de espírito, né, do que uma soma de anos de vida.
Porque às vezes eu vou me incluir no grupo porque eu estou com quase 60, já é o meu especialista, né? já é dessa área. Então a gente sabe que em algum momento você é visto como você traz uma carga de conhecimento boa e aí faz uma curva fictícia, que não depende de um ano específico de idade, e aí começa a virar essa vítima do etarismo, né? Fala, não, já está velho para isso, e assim vai. Até para namorar, né? Pessoa com idade, não é? E a gente sabe de uma coisa também, hoje, né, Maria do Carmo, que idade não quer dizer nada, isoladamente. É só um número. Hoje em dia, quando a gente vai falar disso, seja na geriatria, que é a parte da medicina, que estuda o envelhecimento, ou a gerontologia, que é a parte da ciência, que estuda o envelhecimento, idade isolado, tempo cronológico, não quer dizer muita coisa. Então, a gente vai muito atrás de quem é a pessoa, a biografia dela, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela quer fazer, o que importa para ela. E, novamente, respeitando a autonomia, que é essa capacidade da pessoa de decidir por si mesma, e respeitando a independência, garantindo formas de independência para essa pessoa. Então, isso é fundamental, levar para as pessoas de que hoje idade isoladamente não quer dizer nada. Perfeito. Mas eu tenho uma pergunta ainda. Quais mudanças e tendências sociais recentes influenciaram para o etarismo crescer? Eu acho que essa questão do etarismo crescer, e me corrija se eu estiver errado, né? Muitas vezes na sociedade, e estou falando num lugar de médico, né? Talvez a sociologia tenha muito mais propriedade para dizer isso. Muitas vezes são pesos e contrapesos, como se fosse aquela lei de Newton, uma ação gera uma reação. Então, até o envelhecimento maior da população, a representatividade maior, seja também geração de estereótipos na mídia, né? Então, nos últimos tempos, a gente tem visto, às vezes, pessoas idosas sendo tratadas como estereótipo, reforçando estereótipos, pessoas idosas sendo infantilizadas, pessoas idosas sendo tolhidas aí dos seus direitos fundamentais como pessoas idosas, né? E como protagonistas na sua vida. Então, o que eu vejo é essa somatória, seja de um protagonismo, seja uma representatividade ou falta de representatividade, numa mudança demográfica que está acontecendo muito rápido, né? Então, o que a Maria do Carmo trouxe dessa revolução da longevidade, o que países como, por exemplo, Portugal e Inglaterra tiveram 100 anos para dobrar o número de idosos, a gente está fazendo em 20 anos. A gente está fazendo em 15 anos. Então, talvez essa velocidade a gente não está preparado ou não se preparou para lidar com o envelhecimento. Que é uma coisa, e para ontem, para refletir sobre quais são as políticas para o envelhecimento, como a gente vai inserir essas pessoas no mercado, como que a gente vai inserir essa pessoa em políticas de lazer, de cultura, de educação, para que todo mundo possa viver em harmonia. Essa é a meta, né? Maria do Carmo, que iniciativas e estratégias podem ser adotadas visando a prevenção e o enfrentamento eficaz do etarismo, em todos os contextos, mas principalmente no ambiente de trabalho? Essa é uma questão crucial atualmente, né? Porque com o envelhecimento da população, o preconceito, o etarismo, o idadismo, ele é muito forte no mercado de trabalho. Porque o desemprego é um fato estrutural na nossa sociedade, não é? Então, a briga por um lugar no mercado formal de trabalho, principalmente, é uma briga de foice, não é? Então, você tem que apresentar um currículo, blá, blá, blá. E na mesa das empresas, o currículo de um homem ou de uma mulher, muito pior, que já passou dos 40, o etarismo já começa a se manifestar aos 40 anos, não é? No mercado formal de trabalho. Ele já vai para debaixo da pilha, tá? Mas algumas coisas têm que ser feitas, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter mão de obra para trabalhar. Não é? E existe o preconceito nas empresas, na sociedade, de que o idoso ele não trabalha bem com as novas tecnologias. De fato, quando eu estou precisando de alguma coisa assim em relação ao celular ou à mídia social, eu pergunto para a minha neta, mas por que não deu certo? Ela, plim! O celular é uma extensão, como o Marshall McLuhan dizia, né? É uma extensão já da vista, da mão, né? Da juventude, né?
Eles já nascem com celular. E a gente está tendo que aprender. Mas não é só isso, né, que vale no mercado de trabalho, né? Então, existem hoje, a sociedade já está se defrontando com essa questão do envelhecimento, existem muitas iniciativas, o Milton também conhece, universidades em todo o Brasil já tem curso da chamada Universidade Aberta da Terceira Idade. Hoje nem fala terceira idade, que já não é um termo politicamente correto, né? Porque pode ter a quarta e tal. Quinta, sexta. Então, tem muitas universidades no Brasil que têm programas de capacitação. A Universidade de Brasília, ela instituiu esse ano uma novidade super exitosa. Ela fez um vestibular exclusivo para os 60 a mais. E foi super concorrido, vestibular para graduação, tá? Então, e tem uma série de iniciativas, grandes empresas como bancos, etc., abrindo editais para capacitação das pessoas idosas. Então, são organizações sociais, instituições e tudo isso. Então, existem iniciativas que é claro que elas não atingem a todos, mas já existe uma iniciativa. E eu, como socióloga, não sei se estou falando muito. Não, aqui eu não. Eu me dedico, assim, basicamente, à economia do envelhecimento, mas, assim, olha, eu tenho tranquilidade para dizer, baseado em números do IBGE e pesquisas e tal, que praticamente 80% da população idosa de São Paulo, ela depende de algum tipo de política pública, tá? Então, são os aposentados do regime geral de previdência, né, que não são as aposentadorias especiais, que têm tem boas aposentadorias. Então, é difícil chegar nesse pessoal, né? Todas essas iniciativas, é difícil chegar nesse pessoal. Mas tem um outro dado, você perguntou sobre o mercado de trabalho, pesquisa da Fundação SEAD, eu estou falando de São Paulo, mas eu estou quase certa que isso pode se estender. 26% dos idosos dos 60 a mais ainda estão no mercado de trabalho. No mercado de trabalho informal. Às vezes precarizado, né? Precarizado, informal, porque devido às reformas da Previdência e a reforma trabalhista, é mais difícil hoje você atingir a condição de aposentadoria formal. Então, eles precisam. Tem uma pesquisa do SESC, da Fundação Perseu Abramo, que nos domicílios brasileiros, 50 a 75 dos domicílios brasileiros, eles ainda dependem da renda dos idosos. Tá? Isso na pandemia ficou muito nítido, porque estava todo mundo desempregado. Então, na casa da vovó, você tinha o regime geral, né? Ela tinha o BPC, tinha uma aposentadoria mínima, tinha uma cesta básica, etc. Isso salvou grande parte da população. O filho desempregado, né? Ela toma conta dos netos. Então, a população idosa hoje não pode ser tratada como um peso, né? Ela é protagonista, parte integrante da sociedade. Inclusive, tem uma nova tendência atualmente nas ciências sociais, e isso vai ser lançado pelo governo dentro de pouco tempo, que é a Política Nacional de Cuidados. O cuidado, pessoal, o cuidado no Brasil e no mundo, e no Brasil principalmente, cuidado de todo tipo. O cuidado com os idosos, com as crianças, com o planeta, né? Com a natureza, com os animais, etc., é basicamente feito pelas mulheres, pela população feminina. Tá? E é o cuidado não remunerado. Então, isso já foi assim precificado. A economia não andaria em lugar nenhum do mundo se não tivesse uma mulher em casa cuidando para reproduzir a força do trabalho. Não é? Então, tem uma mulher em casa que ela está trabalhando, ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando da casa. E, atualmente, eu acabei de falar com uma antes de vir para cá, é um dado, você que lida com isso, Milton, é um dado muito importante hoje,
é que a mulher idosa nos domicílios, ela está cuidando de outros idosos. Porque a população está envelhecendo, a política pública das ILPIs, do Centro Dias, que são uma rede, né, de proteção, elas não estão... A população envelhece, a política pública diminui. Então, as idosas... Então, você vê octogenárias cuidando de octogenários e cuidando de tudo, não é? Então, isso é um fato confirmado na sociedade e hoje isso é quantificado. Isso representa, acho que, 11% do PIB. Não sei, esse dado aí eu posso estar dando uma bola fora, mas é uma coisa muito importante. E é significativo, significativo, com certeza, né? E hoje a mulher idosa, eu pesquiso muito a mulher idosa, ela é uma cuidadora de outro idoso. E muitas vezes cuidadora dos netos, para a filha ir trabalhar e tudo mais. Estou falando muito, Eu né? vou te deixar beber água e eu vou distrair o Milton Tá. enquanto isso. Dá licença. Milton, como podemos promover a conscientização sobre o enfrentamento ao etarismo e o impacto nas pessoas afetadas por essa discriminação? Pensar nisso, Juan, é pensar que envelhecer, ao invés de a gente pensar no envelhecimento como problema, a gente tem que pensar no envelhecimento como solução e celebrar o envelhecimento. O envelhecimento é uma conquista, né? E deve ser uma conquista da nossa sociedade. E entender que envelhecer é bom. Como diz o professor Kalash, né? Alexandre Kalash, grande gerontólogo aqui do Brasil. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E levar essa informação para todo mundo, né? Então, assim, a gente pensar que uma pessoa de 20 anos, o melhor que pode acontecer para ela é chegar aos 80. Uma pessoa de 20, uma pessoa de 30, com sorte vai chegar aos 80, né? Então, acho que pensar em trabalhar uma cultura anti-edadista, né, ou anti-etarista, é pensar nessa empatia que a gente tem que criar também nos mais jovens. E pensar nessa questão, o que o mais jovem pode aproveitar do mais velho, o que o mais velho pode aproveitar do mais novo. E a gente faz essa sociedade com harmonia, né? Então, vamos pensar, Maria do Carmo falou da questão do mercado de trabalho. Está provado hoje, pensando nisso, nessa transição demográfica de que 20 a 25% das pessoas da nossa população são pessoas idosas, o mercado tem que estar preparado para atender essa demanda também. E quem melhor do que a pessoa idosa para saber qual que vai ser o produto a ser fabricado para a pessoa idosa que vai consumir? Só estou dando um exemplo de uma indústria, por exemplo. Então, por que não, numa equipe, ter uma equipe intergeracional, né? Com o mais jovem trazendo o que vai ser a inovação tecnológica e ensinando o mais velho, mas o mais velho trazendo essa sabedoria das importâncias de toda a bagagem que ele gerou. Então, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. A sociedade, o país, a nação, as empresas, todo mundo só tem a ganhar com uma cultura anti-edadista. Perfeito. Fica a dica para vocês, tá? Porque eu sou o mais velho ali da nossa área, mas a gente tem essa riqueza de ter gente de todas as idades. Tem os que acabam de chegar, recém-aprovados de concurso, tem o pessoal mais antigo, e é legal, é exatamente o que você falou, Milton, é esse bate-papo. Porque assim, a gente fica como contador de história, né? Vem uma ideia nova, pô, não é nova não, há 20 anos tentaram e não ficou tão boa. Ou ficou, vamos reeditar. Então é interessante isso, essa mescla, né? Vem a energia. Equipes diversas tendem a produzir melhor. Isso. Por isso que a gente é a favor também da diversidade. Não é só porque a gente é bonzinho, né? Então a diversidade é boa para todo mundo, né? Então essa é uma mensagem para a gente levar para as pessoas. Você já bebeu sua água? Vamos voltar, Maria do Carmo. Que legislação ou política vigente destinada a enfrentar o etarismo e quais são, né? E que instituições podem contribuir para fortalecer a implementação dessas medidas de combate ao etarismo, ao idadismo. Ou etarismo, tudo bem, só não vamos falar ageísmo. Mas é bom a gente falar sobre isso aqui numa instituição jurídica, né? Porque o Brasil ele tem uma lei que é modelo, poucas têm, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que é a lei de... até anotei aqui. A lei de 10.741, de 1º de outubro de 2003, fez 20 anos no ano passado. O pessoal do direito que gosta de número de lei, né? Sociólogos menos, né? Mas vai lá. Sociólogo também às vezes, mas enfim. O ano passado fez 20 anos e é um estatuto muito bom, muito completo. Se alguém tiver a oportunidade de ler, ele está se você fala Estatuto da Pessoa Idosa, ele está na internet.
ele de fato protege a pessoa idosa, não é? Inclusive contra a discriminação, contra o idadismo, etc. É um marco legal importante e criminaliza, inclusive, dá sanções, não é? Em relação à negligência e às múltiplas violências, né, Milton, que são praticadas contra a pessoa idosa. E é uma lei boa. Mas aqui no Brasil a gente tem leis que são difíceis de pegar, né? Apesar de a gente estar aqui no ambiente do judiciário, a própria Lei Maria da Penha, né? O crime de ofensa racial também é lei. E a ofensa racista, ela é praticada constantemente. Então, essa é uma lei boa, é um marco legal que, de fato, protege a pessoa idosa. Ela foi, inclusive, um pouco inspiração para a Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. Eu vou falar aqui, porque isso é um marco internacional e ele é voltado para os direitos humanos da pessoa idosa. O Brasil é signatário, mas está existindo um bloqueio da votação dessa convenção no ambiente do parlamento. Então, essa convenção ela precisa ser votada. Tá? Ela precisa passar primeiro na Câmara, depois para o Senado, que seria mais um marco legal importante de proteção aos direitos humanos da pessoa idosa. Já que você me perguntou em marcos legais, eu estou mencionando os marcos legais. Tem também a política nacional da pessoa idosa. Nós temos marcos legais importantes, bem feitos, só que a lei, às vezes, não pega sempre, né? A gente sabe, né? Já citei. Marco, o que pode ser feito para melhorar a inclusão digital, lembra do celular que ela falou? Para pessoas com dificuldade de aprendizagem autodidata de ferramentas tecnológicas, sem que essas pessoas se sintam discriminadas por isso. Ótima pergunta. E a gente lembrar o papel da educação, né? Acho que a gente se modifica na questão da educação, né? Então, você trouxe na pergunta, Juan, a questão da inclusão digital. A gente vive num mundo, como a Maria do Carmo falou, com uma extensão do nosso corpo, que é o celular, e a conectividade digital é tão importante, seja para acessar um banco, seja para se conectar com a família, combater a solidão. Então, não é só acessar um aplicativo de banco que conectar no celular pode ajudar, né? E aí eu vejo qual é a importância da gente colocar, seja em núcleos de convivência, seja em instituições de longa permanência, seja em universidades abertas, com capacitação. Eu acho que um letramento digital é importante, sabendo que essas mudanças tecnológicas acontecem a velocidade nunca antes vista na humanidade. Então é importante a gente levar cursos, oferecer oficinas, para que as pessoas idosas se sintam à vontade e tenham essa capacidade, aí, a capacitação para se integrar digitalmente também. E se eu te chamei de Marcos, que eu acho que o meu cérebro está me dizendo, você pode me chamar de Raul, que está tudo certo, tá bom? Acontece muito aqui, é que a gente falou de marcos legais, aí acabou saindo. Eu acho que eu te chamei errado. Milton. Tranquilo. Tá bom. Desculpa aí, mas é a idade. Não pode falar isso, né? Então, Maria do Carmo, quais são as melhores práticas para a gente combater o etarismo no local de trabalho, que a gente já deu uma pincelada, e garantir aquelas oportunidades justas de emprego e de avanço profissional para os trabalhadores mais velhos? Pode falar mais velhos? Pode. A velhice é uma conquista, né? Você acabou de falar. Me sinto orgulhosa de ser velha. Pode me chamar de velha. O termo velho pode ser usado. É apenas o oposto de jovem. Boa. Né? Então, depois de todas essas coisas que nós levantamos, as universidades de terceira idade, ONGs e OS especializadas em trazer letramento digital e outras capacitações, né, para a pessoa idosa, claro que não vai alcançar todos. Existe nesse momento, a gente lê muito, né, na literatura, nas revistas científicas, algumas corporações, grandes corporações, que elas têm umas metas a seguir, né? Elas têm umas metas de diversidade, inclusive, né, Milton?
Então, elas são bem avaliadas, se elas têm um quadro funcional que ele está dentro, representando a diversidade da sociedade onde essa empresa atua, não é? Então, o idoso, estão contratando pessoas idosas nessa linha da diversidade, pautas identitárias dentro das empresas. Então, nós temos que contratar, colocar mais mulheres dirigentes, não é? Não tem essa... Nós temos que contratar mais pessoas negras, nós temos uma cota para pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiência, e atualmente também pessoas idosas. Então, elas estão entrando muito nisso aí, o que é bom, porque é isso que você falou, Milton. A intergeracionalidade, ela é muito importante nesse momento, não é? Olha, como é rico a gente estar aqui com o Milton, com você, com uma equipe que está lá atrás, comandando esse espetáculo aqui. Gente jovem, não é? Então, eu, por exemplo, eu vejo o idoso, na hora que a gente vai fazer uma análise de conjuntura dentro de uma empresa, por exemplo, a gente é melhor do que os idosos, que os jovens, às vezes, não é? Porque a gente tem uma vivência do que passou, por exemplo. Quais foram os períodos críticos que aquela empresa vivenciou o plano Collor e tudo mais. Então, a gente tem essa vivência e a gente pode dar uma contribuição ao desempenho da empresa, não é? Então, é moderno você contratar idosos. É verdade que isso não chega aos 80% da população que precisa de tudo, mas a desigualdade é um fator preponderante na sociedade brasileira ainda, né? Em todos os segmentos, não só no segmento, né? Não só na população idosa, mas de modo geral. Então, não vamos falar de desigualdade, porque isso aí vamos. Mas, enfim, existem boas práticas nas corporações, não é? Para incorporar as pessoas idosas. E eu dou uma maior força. Eu só te interromper. Na verdade, só porque eu lembrei de uma coisa, Maria do Carmo falou a palavra moderno. Eu lembrei da música do Arnaldo Antunes, falando que a coisa mais moderna que pode existir é envelhecer. Então, fica aí com essa mensagem de que o envelhecimento está muito junto da modernidade. E quem falou foi um ídolo da juventude, não é? Arnaldo Antunes. Eu ia brincar que o meu primeiro salário no tribunal foi em URV, né? Você falou em plano Collor, então você imagina como vai longe isso. Mas aí, aproveitando que estamos aqui em alto astral, porque a ideia era realmente a gente conversar sobre etarismo, mas fazer uma coisa para cima, para que as pessoas valorizem as pessoas de mais idade e também os jovens, e vivamos todos inclusivos e em paz. Então, agradecer demais. Mas, desculpa, tem tuas considerações finais e depois as suas, para aí eu me despeço de vocês. Maravilha. Então, agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, agradecer Juan, minha amiga Maria do Carmo, agradecer a todas e todos que assistiram e vamos levar essa mensagem, né, de que, novamente, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E a melhor coisa que pode acontecer com a gente é envelhecer. E que bom que isso aconteça com a gente. Novamente, envelhecer é uma conquista e deve ser uma conquista de toda a sociedade e de todos nós. Vamos lembrar e que por um próximo bate-papo, Juan, a gente falar dessa questão também de quem tem o direito de envelhecer. E aí a gente se aprofunda um pouquinho mais. Mas aqui fica uma reflexão novamente sobre o direito de envelhecer e essa conquista que o envelhecimento pode trazer para toda a sociedade. Então, muito obrigado pelo carinho, a atenção de todos e todas e fico aberto aí o convite para sempre aparecer aqui como convidado. Maria do Carmo, suas considerações? Olha, eu vou fazer uma consideração, agradecendo primeiro a todo mundo, ao companheiro Milton, a sua brilhante mediação, a essa iniciativa louvável do Tribunal. Eu vou fazer um adendo aqui que tem tudo a ver com o Tribunal Regional Eleitoral. Minha gente, à medida que, atualmente, segundo estatísticas do TRE, que eu uso muito nos meus trabalhos, praticamente 20% do eleitorado aqui da cidade de São Paulo é 60 a mais. Então, nós temos um poder de eleger, né? E uma outra coisa que o Milton, como médico geriatra, vai me confirmar.
no envelhecimento da população, ocorre o fenômeno da feminização da velhice. Eu não sei por quê, Milton, nós mulheres somos mais longevas, né? Alguns falam que somos de 6 a 8 anos, não importa. Mas tem um bom número de anos aí que nós somos mais longevas. E em relação ao eleitorado, as mulheres idosas, elas são força no eleitorado. O eleitorado feminino idoso hoje é potente. Nós representamos, até anotei aqui, o poderio eleitoral das mulheres é tanto maior quanto mais se avança na estrutura etária. Desculpe a anotação, hein? Nas eleições de 2022, o peso feminino chegou a 52,5% do total do eleitorado, né? E existem projeções para que esse ano aumente ainda mais. Então, nós, mulheres, todas que estão nos assistindo, nós temos poder nessa sociedade. Então, nós podemos eleger. E as mulheres idosas têm mais poder ainda. Então, eu queria fazer esse realce, que eu acho que eu estou aqui nesse ambiente do Tribunal Regional Eleitoral, né? E empoderar a nós, mulheres. Muito obrigada. A pirâmide etária que o nosso núcleo de estatística mapeia, de fato, ela está deixando de ser pirâmide. Eu ela uso tá com muito outro essa formato. pirâmide nossa, muito. São muito boas as pesquisas do TRF. A gente precisa se despedir, mas agradecer demais aqui o doutor Milton Creniti, para não errar o nome, a doutora Maria do Carmo Guido. Vocês foram maravilhosos e generosos, falando que é brilhante. Não é. Vocês é que são generosos e maravilhosos. Muito, muito obrigado por compartilhar aqui com a gente. E convidar a todos e todas a assistirem os demais programas dessa série ao longo dos dias 28, 29 e 31, que eu errei da outra vez. 28, 29 e 31 de maio, são 7 temáticas relacionadas ao assédio e à discriminação, todas relevantes. Boa parte delas foram citadas aqui: LGBTfobia, capacitismo, empoderamento feminino. Estão todas lá. Por favor, acompanhem, vai ser muito legal. Muito, muito obrigado a vocês dois. Obrigado. E a todas e todos vocês. Até uma próxima. Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao evento Diálogos Transformadores, enfrentando o assédio e as formas de discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo tem como visão ser reconhecido como um tribunal inovador e sustentável, tendo escolhido como um de seus macrodesafios promover a garantia dos direitos fundamentais. Para concretizar essa visão, o TRE São Paulo tornou-se signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e também do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, e acredita que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, enfrentar e prevenir o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos institucionais desta casa. Então, hoje vamos falar de assédio moral. Eu sou Juan Ocampo, um velho senhor, um jovem garoto de 58 anos. Estou trajando uma camisa branca e um paletó preto. Sou de etnia branca. Estou com meu cabelo penteado para o lado, um cabelo grisalho. Uso óculos de grau e o fundo a gente ainda não sabe qual vai ser, por enquanto ele é verde. Vamos iniciar nosso ciclo de debates com a doutora Fernanda Fritoli, que eu não quero errar seu nome. Muito bom. Perfeito. Vou ler. A doutora é advogada e mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo,
doutoranda em Direito Administrativo e mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. É advogada, sócia da Fritoli e Moraes Advogados, é professora em cursos de extensão e especialização. É vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo. Doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada a todos e a todas pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, né, que é o assédio moral. Eu sou uma mulher ruiva, com os olhos claros, a pele clara, tenho 46 anos, mais ou menos 1,60 m, 58 quilos, estou vestindo preto com um blazer azul marinho. E eu só tenho a agradecer o convite que me foi feito, é uma honra estar aqui hoje. A honra é nossa. E ao meu lado aqui temos a doutora Ana Cláudia Moraes. É Consane de Moraes, eu pulei um nomezinho, a senhora me desculpa. Desculpa pelo senhora também. Não tem problema. Então, a doutora Ana Cláudia é doutoranda em Direito Administrativo e mestre em Direito Constitucional pela USP. É advogada, sócia da Fritoli e Moraes Advogados, é doutoranda em Direito Administrativo e mestre em Direito Constitucional pela USP. É professora em cursos de extensão e especialização e é vice-presidente da Comissão de Compliance da OAB Santos. Doutora Ana Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Juan. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer a todos e todas que nos assistem. É uma honra estar aqui para falar de assédio moral. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, lisos, olhos castanhos, tenho 47 anos, 1,62 e 57 quilos. Eu estou vestindo um blazer, um casaco preto, uma blusa azul clara e uma calça preta, que não dá para ver, né? Porque eu estou sentada. Muito boa tarde. Obrigado pela presença das duas. Eu tenho ainda um ponto aqui, que é o seguinte. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ele possui duas comissões de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação, para o primeiro e para o segundo graus, das quais faço parte e tem por presidente a doutora Ana Cláudia Guimarães no primeiro grau e o doutor Regis Castilho Filho no segundo grau. Vale lembrar que você pode entrar em contato com ambas as comissões pelo e-mail, que é combateaoassédio@tre-sp.jus.br. E lembre-se que temos uma cartilha, está na página da comissão, que fica na intranet do tribunal. É só clicar em Conselhos e Comitês. Ali abre 4 conselhos e comitês. Um deles é o da Comissão de Prevenção. E ali você tem o material. Visite, leia. É uma cartilha muito bem ensinando os principais termos. E é de leitura muito simples, muito fácil e é importante conhecer. Então, convido todas e todos a lerem essa cartilha. Para dar início, feitas as apresentações iniciais, doutora Fernanda, sua breve introdução sobre esse tema bem diferente. Bom, vamos lá. Falar de assédio moral, né, antes de conceituar o que seria isso, né? Até para diferenciar de outras formas de comportamento durante o trabalho. Então, para falar de assédio moral, nós vamos tratar da seguinte forma. É uma conduta praticada de forma psicologicamente violenta, reiterada e prolongada em relação a um indivíduo durante assim, nas relações de trabalho, né? Então, é algo que causa sérios problemas no ambiente de trabalho, de saúde dos trabalhadores. E aqui, quando eu falo trabalhadores, eu estou mencionando tanto os servidores como qualquer tipo de pessoa que tenha um vínculo, tanto numa iniciativa privada como no poder público, como estagiário, enfim, na relação de trabalho, né? E essa conduta que é adotada por alguém que irá, ou seja, o assediador, ela pode ser expressa ou velada. Então, em que sentido? Expressa quando uma pessoa
tendo ou não poder de chefia, enfim, por exemplo, vai dar uma ordem, ela grita, né? E se ninguém vem prontamente atendê-lo, fala, mas você é incompetente, né? E assim, mas uma conduta reiterada, né? Não pontual. E também pode haver o assédio que nós chamamos de velado, que é aquele que não há comportamento violento de forma expressa ou que todos poderiam ouvir, mas o assediador, ele de alguma forma, ele vai, por exemplo, subtraindo equipamentos do empregado, funções, né, para reduzir a capacidade dele. E isso é muito prejudicial, tanto o assédio expresso como o velado, porque ele afeta não só as pessoas todas que estão submetidas, né, num ambiente de trabalho, mas muito a saúde do trabalhador. Por quê? Porque mina a autoestima dele, né? Aquilo pode causar uma síndrome do pânico. Então, é algo muito prejudicial que viola direitos fundamentais do trabalhador, né? Ou de qualquer pessoa, porque viola a dignidade da pessoa humana, que está prevista na Constituição, né? Viola a imagem dela, a moral, né? Daí assédio moral, que também goza de proteção constitucional, que, inclusive, a Constituição fala, né, que os danos à imagem, os danos morais, eles devem ser reparados. Então, são condutas muito lesivas. E, além disso, nossa Constituição também garante, né, a todos a saúde. Então, é um comportamento que afeta não só o psicológico, como também a parte física. Porque, além de criar uma síndrome do pânico, você tem problemas, né, de burnout e acaba, muitas vezes, fisicamente atingindo aquele trabalhador, que acaba desenvolvendo problemas para dormir, problemas, úlceras, gastrites, síndromes, enfim, no corpo, dor de cabeça, uma série de coisas que acabam atrapalhando nas relações de trabalho. Afeta também quem? O próprio serviço público. Por quê? Porque se você não tem um ambiente de trabalho saudável, você está num ambiente tóxico, né, insalubre, o que vai acontecer? Vai afetar a eficiência, não só do servidor, como de um determinado setor, né? Que a gente sabe que a administração pública, né, todos aqueles que estão no serviço público precisam, né, de eficiência, né? Enfim, e na iniciativa privada também, obviamente, afeta o rendimento de uma determinada empresa. Obrigado, doutora Fernanda. Imagina. Doutora Ana Cláudia, suas considerações iniciais. Sim. Como bem disse a doutora Fernanda, o assédio moral ele constitui a prática reiterada de condutas abusivas. Então, não basta uma única vez, porque às vezes existem conflitos no trabalho, a pessoa recebe um feedback positivo e a forma de comunicar do gestor ela não é muito delicada, ele não sabe se expressar direito, isso não quer dizer que ele está sendo assediado moralmente. Mas a conduta reiterada, com a intenção principalmente de humilhar, de minar o servidor ou o empregado, ela constitui o assédio moral. Na realidade, no âmbito dos tribunais, por conta da Resolução 351, nem é exigida a intencionalidade. Então, não importa se porque às vezes o assediador nem sabe que ele é um assediador. Muitas vezes ele é o jeito que ele fala, a forma como ele foi educado, é assim que ele se relaciona no ambiente privado dele, e ele leva aquilo para o trabalho por falta de educação laboral mesmo. E isso foi uma inovação até que trouxe na resolução do TRE, e que é muito bacana, porque realmente, às vezes, você não precisa ter essa intenção, o assediador não precisa querer tirar aquela pessoa do trabalho, mas a vítima que está sofrendo, ela vai sofrer as consequências. Ela pode ter um burnout, como bem disse a doutora Fernanda, ela pode ter crises de pânico, e às vezes os danos são irreparáveis para aquela pessoa que sofre. E a gente fala em assédio moral já há muito pouco tempo, no mundo todo. Desde a década de 80 foi o primeiro estudo sobre assédio moral, apesar de existir desde sempre. E no Brasil, somente em 2001, foi-se falar em assédio moral aqui. E as maiores vítimas, elas acabam sendo as mulheres,
né, no assédio moral, não só no assédio sexual, mas também no assédio moral, porque o assédio moral ele tem muito a ver com o abuso de poder. E as mulheres, historicamente, elas não têm acessado o poder, não estão no poder há tanto tempo, e já sofrem uma certa discriminação no ambiente de trabalho. Então, elas acabam sendo vítimas. E as mulheres negras, então, por conta do racismo estrutural no Brasil, 4 vezes mais é o número de mulheres negras que já sofreram assédio moral no Brasil. Interessante que a senhora fez link. Senhora, eu prometi não Pode te chamar ser, de senhora. Pode ser você, por favor. Desculpa. Então, assim, são temáticas que a gente vai abordar nesse evento também. A gente vai falar sobre racismo, a gente vai falar sobre empoderamento feminino e assédio sexual nos próximos dias. Convido todos e todas a assistirem. Obrigado pela introdução. Tenho uma partezinha para falar com vocês. Antes de continuarmos, gostaria de frisar para todas e todos que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo ou pelo QR Code que aparece aqui no canto da janela. Eu acho que está aqui. A confirmação de presença é necessária para que seja computada corretamente para fins de adicional de qualificação. Aproveitar essa chance aqui também para agradecer a Irene, que é a nossa intérprete de Libras. Muito obrigado. Aprendi agora. E também a Fapcom, nossa parceira aqui, que está cedendo os estúdios para a gente poder gravar esse bate-papo. A gente vai ter uma saraivada de perguntas, que a gente já tem. Vou começar pela doutora Fernanda. Qual a importância de abordar o tema do assédio moral em ambientes públicos e privados nos dias de hoje? A senhora já falou um pouquinho, mas vamos lá. Sim. Não, é muito importante, né? Em relação ao assédio moral em ambientes públicos, nós estamos falando do quê? Quando nós estamos falando de servidores públicos, nós estamos falando de pessoas investidas numa função pública. Então, elas têm o dever de se comportar, né, de acordo com os princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, dentre outros. Então, o que isso significa? O servidor público, ele representa o Estado. Não nem falamos representa, ele é o Estado. Então, quando ele agride alguém durante o exercício da sua função, é algo extremamente grave. Então, se não bastasse, né, os problemas de processo disciplinar que ele vai enfrentar, ainda pode ter outras consequências, né? No ambiente privado, não se fala, né, nos deveres que a administração tem, mas existe responsabilidade legal e social, né, tanto da iniciativa privada como do poder público. Então, é importante falar e abordar isso até para prevenir ocorrências dessa natureza, né, que são tão prejudiciais. Então, conscientização, né, para evitar prejuízos de diversas naturezas. Doutora Ana Cláudia, existe diferença de assédio moral e assédio institucional? Existe. Na realidade, as consequências para a vítima são as mesmas, mas a gente fala que o assédio moral, a gente trata como o assédio interpessoal, então, entre pessoas. E o assédio institucional ou organizacional é um assédio cometido também de forma reiterada por funcionários de uma empresa ou de uma organização, servidores de uma organização, como forma de política organizacional da empresa. Então, a empresa, ela legitima esse comportamento assediador. É o que a gente vê, às vezes, na mídia, que saía muito, agora a gente vê bem menos, ainda bem, né? Mas a gente chegou a ver recentemente de uma pessoa que foi obrigada a andar sobre brasas. A gente via também pessoas que tiveram que fazer flexões, troféus de excremento e etc., que a gente via. Isso constitui uma política organizacional, um assédio organizacional, porque a própria empresa, ela compactua com esse assédio. E aquilo está dentro dos valores institucionais da empresa. Boa distinção. Doutora Fernanda, como podemos diferenciar o assédio moral de outras formas de conflito ou um comportamento inadequado no ambiente de trabalho? Um pouco nisso que você já falou. Pode falar você, senhora, como você quiser. Bom, isso é uma questão muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a linha é um pouco tênue entre comportamentos abusivos que são pontuais,
de um assédio que é algo sistemático, né? Que a pessoa que é a vítima, ela está constantemente submetida naqueles abusos. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Uma coisa é um comportamento inadequado de alguém que é muito brincalhão e faz uma brincadeira infeliz, mas é um ato isolado, né? Eu mesmo já fiz brincadeira infeliz que eu me arrependi depois, não com um servidor, mas digo com amigos, né? Mas outra coisa é quando você cria, ainda que seja a pretexto de ser engraçadinho, de ser divertido, situações constrangedoras, né? Então, outra questão que é importante também cabe ao gestor, enfim, exigir qualidade no serviço, exigir cumprimento de metas. Isso, a pessoa que é cobrada, ela não pode se sentir assediada. Isso é natural. Todo mundo tem responsabilidade, deveres e obrigações, né, num cargo ou em seu emprego. O que não pode acontecer, por exemplo, é aquele servidor ou aquele empregado ser submetido de forma constante a pressões e metas que são impossíveis. Então, ele fala, eu quero isso daqui para 30 minutos. Não vai conseguir entregar, porque nenhuma pessoa, em condições normais, conseguiria. Então, esse tipo de comportamento inadequado não é... Desculpa, esse tipo de comportamento, se for algo isolado, tudo bem. Não que tudo bem, mas, assim, pode ser, como eu disse, né, uma violação de um dever funcional do servidor público, mas não caracteriza assédio. Assédio é algo repentino, né? Repetitivo, desculpa. Repetitivo, então é algo sistemático. Então, é um pouco bem diferente do cumprimento de metas, enfim, exigir qualidade no serviço. É sempre entender os limites, né? Até onde se pode ir, onde não se deve cruzar, né? Exato. Doutora Ana Cláudia, como as instituições podem criar ambientes de trabalho mais seguros em relação ao assédio moral? Bom, é importante que a empresa ela entenda que quando você tem um problema de assédio, o problema não é só do assediador e do assediado. Primeiro, porque às vezes, como eu comentei, o assediador às vezes nem percebe que ele está sendo um assediador, né? O problema é da testemunha que viu. Aquilo acaba sendo uma cultura daquela organização, daquele órgão, daquela empresa. Acaba sendo cultural, todo mundo faz vistas grossas, inclusive os próprios gestores das empresas. Então, você trabalhar e educar aquelas pessoas, a empresa entender que as soluções não são simplesmente colocar num papel que é proibido assediar moralmente um servidor ou um funcionário. Você precisa educar aqueles gestores para saber olhar os sinais de quando aquilo está acontecendo, de quando um assédio está acontecendo nas equipes. Você tem que educar os gestores para usar a comunicação não violenta. Então, se ele vai dar um feedback, se ele vai cobrar uma meta, ele saber como fazer isso de forma educada e respeitosa. Ainda que ele tenha que falar sobre pontos de melhoria dos servidores, por exemplo. Instituir um canal de denúncia, mas um canal de denúncia que ele permita o anonimato, que você tenha uma política de não retaliação, porque senão as pessoas não vão denunciar. E aí o canal não vai funcionar, vai estar lá simplesmente... Quando um canal não funciona nunca, você sabe que ele não está servindo para nada, né? Na verdade, a cultura da empresa ainda não é uma cultura de segurança. Você tem que treinar as pessoas que vão receber e vão investigar aquela denúncia. Geralmente, você fica numa área de recursos humanos, por exemplo, quando a gente tem tratamento aí comportamental, né, de gestores, eles precisam saber, precisa ter um ponto de acolhimento para aquelas vítimas. Então, aquelas vítimas, elas têm que se sentir acolhidas dentro da empresa e não serem julgadas, porque o que muitas vezes elas se sentem é culpadas, que essa é a primeira reação da vítima de assédio. Ela demora, às vezes, a perceber que ela está sendo vítima de assédio, porque ela começa a se sentir incapaz mesmo. Então, não, ele falou isso porque eu realmente sou péssima. Nossa, eu não sei nada do meu trabalho. Então, ela demora muitas vezes e começa a ficar deprimida até que ela identifica que isso é um assédio, né? Então, é importante ter educação mesmo. E toda empresa, todo órgão, toda a instituição tem que adotar isso culturalmente. Então, falar em palestras, palestra de CIPA, sempre está comunicando sobre a questão do assédio moral e educando as pessoas sobre o que pode ser feito também, não só o que não pode. Então, é isso. Daí a importância desse momento aqui,
né? Exato. Falar sobre isso. Exato, né? exato. Já é uma ação de educação muito boa do Tribunal Regional Eleitoral. E aproveito para lembrar o nosso e-mail para receber as denúncias ou conversar. A gente faz as duas comissões de primeiro e segundo graus fazem o acolhimento por intermédio do e-mail que eu falei, é combateaoassédio@tre-sp.jus.br. Pode entrar em contato com a gente, seu sigilo é total, pode confiar. Não se cale, entre em contato. Doutora Fernanda, como as campanhas de conscientização podem ajudar a reduzir o assédio moral no local de trabalho? Olha, esse tipo de campanha de conscientização, treinamentos, eles são extremamente importantes, porque, como até a doutora Ana Cláudia disse, muitas vezes o assediador não tem conhecimento, não tem a intenção de fazer aquilo, mas é um modo dele. Só que é um modo tóxico, que se no passado ele era tolerado, hoje em dia não é mais. Né? Então, como ela também disse, né, doutora Ana, isso daí não é algo que vem de muito tempo. Nós mudamos muito para melhor, porque hoje em dia a gente não tolera mais coisas que antes passava batido, né? Aquelas brincadeiras sem graça, né? Eu tenho até um caso, se puder contar rapidinho, mas, por exemplo, que é um assédio velado, né? Uma empresa, aconteceu numa empresa, isso é verídico. Uma empresa, quando era aniversário do empregado, deixava com que ele ficasse meio-dia em casa. Só que é uma empresa que também trabalhava com home office. E aí, o funcionário, de vez em quando, chegava às 11 da manhã, porque ele ficava mais tarde, o chefe dele falava, vamos dar parabéns para o fulano. E aí, em reuniões, toda vez davam parabéns. Isso é uma conduta que é um assédio, né? Parece brincadeira, mas não é. Então, é um bullying no trabalho. Então, isso a gente tem que ficar atento. E essas campanhas são importantes porque a vítima pode detectar, opa, isso não é tolerável, eu estou sofrendo assédio mesmo. Então, é importante nesse sentido. Nossa, perfeito. Doutora Ana, quais as principais leis e políticas que abordam o assédio moral no Brasil? Existe prazo para apurar e aplicar penalidades? Bom, o grande problema do assédio moral é que ele ainda não tem uma legislação específica para ele. O assédio sexual, a gente já tem o crime. Agora, existe o crime de bullying, que talvez ele seja aplicado aí para o assédio moral também, mas ele foi feito inicialmente para proibir o bullying nas escolas, né? Porque o termo bullying ele é justamente utilizado para o assédio escolar. Mas na CLT, você tem algumas previsões que dizem que proíbem, por exemplo, a alteração unilateral do contrato de trabalho ou do local de trabalho, submeter o empregado a condições, a prestar serviços superiores às suas forças, fora de horário, contra os bons costumes. Então, tem algumas definições que podem ser utilizadas e que constituem assédio moral, né? Nós temos a lei também do Emprega Mais Mulheres, 14.457, que agora é de 2022, é uma lei recente, que ela traz obrigatoriedade de canal de denúncias, código de conduta, inclusão em reunião de CIPA, de questões de assédio. Ela é mais voltada ao assédio sexual, mas ela fala também no combate à violência no ambiente de trabalho, no que a gente também vislumbra aí um assédio moral, né? E na administração pública, alguns municípios têm legislação própria. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem uma legislação que veda o assédio moral, que é a Lei 12.250 de 2006. Ele veda o assédio moral não só na administração direta, como na indireta também. E, no âmbito dos tribunais, tem a Resolução 351 de 2020, que trata o assédio, define o assédio e traz ainda algumas medidas obrigatórias, preventivas e mitigatórias aí dos danos, né? E com relação ao prazo, para a iniciativa privada, não existe um prazo, porque não existe um prazo se você for dar uma justa causa, mas tem que ser o mais breve possível. Lógico, às vezes a pessoa está sendo assediada há anos e ela demora para denunciar na empresa, mas assim que a empresa toma conhecimento, ela tem que fazer uma apuração célere, não pode deixar de lado ali, não é que é para ela fazer não é para ser assodada, mas precisa ser uma apuração célere e aí para poder partir por uma justa causa. Caso contrário, ela também pode dispensar sem justa causa. E no caso do PAD é a mesma coisa, sabendo
que o servidor público ele vai ser, né, é um assediador, vai instaurar um PAD, né, um processo administrativo disciplinar para apurar, e aí tem os prazos legais do PAD. A gente percebe nas comissões que a gente tem que ser muito rápido, mas não afobado, não açoitado. Exato. Porque tem que obedecer toda a tramitação, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem muito tempo quando chega uma denúncia. Então, é uma linha ali bem tênue, né? Até onde a gente pode esperar e não deve, mas também fazer com muita cautela, para não ser injusto com nenhuma das partes. Para investigar direito, né? Exatamente. Apurar corretamente os fatos e até verificar, aproveitar essa oportunidade para verificar se não tem algo que precisa mudar na empresa. Porque não é só para punir o assediador, tem que verificar como é que está a cultura da empresa. Que é fácil achar um culpado e resolvido estar, e pode não estar, né? Muito bom. Doutora Fernanda, tem uma última pergunta para você. Como as políticas públicas podem ser aprimoradas para oferecer melhor proteção e apoio às vítimas de assédio e discriminação? Bom, em relação a políticas públicas, né, eu acho que cabe ao poder público criar mecanismos de fortalecimento dos órgãos de controle interno para que eventuais denúncias possam ser devidamente apuradas. Existam mecanismos de prevenção ao assédio eficazes para que não chegue a ocorrer, né? Já identificados os riscos, né, na medida do possível, e mitigá-los, né? E como se faz isso? Mediante legislação, né? Leis que possam, inclusive, criar benefícios para empresas que têm assédio moral zero, né? Criar programas de conscientização, educação. Educação é algo que deve ter desde o início, até na escola, né? De condutas que violam a moral do colega, daqueles que estão no mesmo ambiente. Porque aí você muda uma cultura, você vira uma chave, né? E passa a não tolerar coisas que antigamente eram toleradas, né? E, claro, sempre, como a doutora Ana Cláudia falou, cobrar a mesma postura numa empresa privada do pessoal da alta direção, né? Para que isso seja implementado, as políticas sejam implementadas da melhor forma. E, claro, no poder público também, né? Os exemplos vêm de cima. Então, a diretoria também participa de treinamentos, né? Participa de capacitações e aí informa melhor os direitos tanto das vítimas como os deveres daqueles que, enfim, têm o poder ali de gerir determinado departamento, alguma coisa do tipo. Doutora Ana Cláudia, quais são as principais formas de assédio moral que ainda persistem em nossa sociedade e como podemos combatê-las de maneira eficaz? Bom, o assédio moral, ele pode ser de 4 formas. Uma que a gente chama de vertical descendente, é o mais comum, é do superior hierárquico para o subordinado. Ele, na verdade, vai tratar mal, ele pode usar várias técnicas. Então, são muito comuns algumas técnicas, por exemplo, isolar, não permitir que a vítima fale. Então, toda vez que ela estiver falando numa reunião, ela é interrompida, ela é ridicularizada, ou nem dá a palavra a ela, dá a palavra a todos os colegas na mesa e ela fica isolada, ela vítima, tá? Não necessariamente uma mulher, mas a vítima fica isolada. Ou, se não, você impede que ela se comunique com os colegas. Então, coloca ela num posto de trabalho isolado, começa a proibir que os colegas falem com ela, que às vezes acontece. Isso do gestor para o subordinado. Você tem também o vertical ascendente, que é menos comum, mas é o do subordinado para o superior. Então, você pode ter, por exemplo, uma equipe que se une contra o superior. E aí começa a praticar o assédio moral contra esse superior, isolando ele de alguma forma, não cumprindo as ordens, deixando de copiá-lo nos e-mails, que a gente chama de bypassar, né? Bypassando o chefe. Isso acontece também quando a equipe não gosta do gestor. Você tem também o horizontal, que aí é de igual para igual, então hierarquicamente iguais.
eles cometem, na verdade, assédio um contra o outro. Então, um colega que não quer que o outro... estão brigando por uma promoção, por exemplo, ou não gosta daquele outro colega, e aí ele começa a mandar os e-mails, não copia, não informa uma reunião, que de repente o chefe falou, vamos lá todo mundo para uma reunião. Aí vai lá, vai sozinho, não chama, ele não veio, eu não sei, falei da reunião. Não sei o que aconteceu. Então, isso acontece e a pessoa vai ficando isolada também. Às vezes, ela não tem nem a quem recorrer, porque, às vezes, por exemplo, o colega espalha boatos. Eu já vivenciei isso numa equipe de trabalho que eu trabalhava, não foi diretamente comigo, mas eu vi outras pessoas passando por isso. Uma pessoa que ela espalhava boatos, ela criava casos e ela criava confusões com as pessoas da equipe e fazia todo mundo se virar contra uma pessoa determinada que ela resolvia perseguir. Então, isso acontece muito. E pode ser um misto também. Ela pode ser uma pessoa praticar contra um descendente e contra um par, entendeu? Então, um misto. E, assim, todos esses tipos de assédio a gente tem no Brasil, né? A gente até tem uma pesquisa do CNJ de 2021 que eles falam que 55% dos servidores já presenciaram ou foram vítimas de assédio. E que quando você separa as etnias dessas pessoas, aí já sobe para mais de 70% de vítimas de assédio moral. Então, 59% dessas pessoas não denunciaram porque falaram que tinham medo de retaliação, medo de denunciar e não confiavam. Então, quer dizer, como que a gente pode tratar isso combater de maneira mais eficaz, mais efetiva? Somente quando a empresa ou o órgão se conscientizar que aquele problema do assédio não é um problema de uma pessoa só. É um problema da organização como um todo, né? Ela precisa conscientizar, precisa ter não só conscientização, mas também até o próprio poder público precisa ter políticas públicas, porque a gente está falando aqui de uma pesquisa do CNJ com os servidores dos tribunais. Então, quer dizer, são servidores públicos. Você tem que ter uma atuação mais premente, mais séria do Estado, mais forte com políticas públicas, como a doutora Fernanda trouxe, e de educação desde cedo, né? Porque trazer nas escolas uma educação já começa com o bullying, né? Escolar, o cyberbullying, que aí vai crescendo e isso vai se transformando aí amanhã num futuro assediador. No passado ninguém nem falava em bullying, né? Assim, por exemplo, eu sofri bullying, todo mundo sofreu bullying na escola e fazia parte, né? Agora não, hoje em dia, ainda bem. Ainda bem. Isso não é mais tolerado. Por quê? Porque hoje a gente tem, né, o dever de inclusão, ainda bem que nós temos, né? E, inclusive, a própria Constituição da República, ela veda, né? Veda qualquer tipo de discriminação. Isso é muito importante, porque muitas vezes o assediador, ele não tolera a diferença. Então, alguém que é um pouco diferente por seu gênero, né, por sua orientação sexual, às vezes passa a ser assediado, passa a ser a piada do setor, enfim, isso é inadmissível, né? É inadmissível. E, normalmente, o assédio, como a doutora Ana Cláudia falou, ele pode ser vertical, ele pode envolver uma relação de poder, né? A maioria, inclusive, decorre, né, de um abuso do poder em relação ao subordinado, mas também tem aquelas formas que o poder ele é criado, né, pela coletividade. E isso também tem que ser combatido. E, muitas vezes, tanto o assediador como a vítima, eles não conseguem identificar rapidamente, né? Seja por falta de informação, de cultura, aquele chefe que é mais engraçadinho, né, e faz uma piada, por exemplo, de uma servidora que vai com uma determinada roupa para o trabalho e começa a questionar a vestimenta dela, só que não é uma vestimenta inadequada, mas ele questiona para humilhar, né? Ou tira, esvazia, como eu já tinha mencionado, as atribuições do servidor. Eu tinha uma amiga que ela era servidora e ela trabalhava num setor, num cargo em comissão. E houve uma mudança na direção. E ela permaneceu lá. Só que o que aconteceu? O novo chefe trouxe o pessoal dele e botou numa mesa no canto, tirou tudo,
acesso ao equipamento, ao computador. Então, a situação dela, ela ficou muito mal, porque ela falou, pô, meu trabalho aqui é técnico, eu trabalho bem, por que eu estou passando por isso? E aí, isso é muito complicado, porque ela ia todo dia para o trabalho e não tinha o que fazer. E os próprios colegas, os outros, né, trabalhando com um monte de coisa, via aquilo e, assim, isso é uma forma de forçar uma exoneração, né? Então, é muito complicado. Esse pede para sair, né? Essa Exatamente. covardia acima de tudo. Eu disse que era a última pergunta, mas eu tenho uma outra pergunta. Assim, a gente está analisando do ponto de vista do assediado que está sofrendo o assédio moral. É possível o assediador ter essa percepção? Ele consegue, como um gestor, perceber que cruzou a linha, que foi além, ou é muito difícil isso? Olha, às vezes o gestor, ele sabe que ele, por exemplo, fez uma piada de mau gosto, uma piada que já está quase beirando ao crime, né? E nesse caso, quando for algo isolado de mau gosto, como ele deve fazer? Ele tem que conversar com o subordinado, né? Enfim, pedir desculpas, conversar com a equipe e falar, olha, isso não pode mais se repetir, eu errei, e tem que reconhecer, né? Sem prejuízo óbvio se o servidor ficou incomodado, de formular uma denúncia, enfim, abre um processo administrativo e não necessariamente assédio, porque ele pode falar, eu reconheci, eu errei, eu passei do limite, né? Às vezes a gente fala brincando demais num clima descontraído e passa do limite, fala que é o fora, não é o fora, na verdade houve um comportamento que se fosse reiterado seria um assédio, mas enfim, foi uma situação pontual. Então você tem mecanismos, inclusive, de mediação para conflitos no trabalho, né? Mas assim, algo que seja uma discordância na hora de executar um trabalho, isso é uma coisa, né? Assédio é outra. Então, não há que se confundir. Mas confesso que em algumas circunstâncias a linha é tênue. E é importante que o gestor ele seja educado para dar essa liberdade para a equipe, né? Olha, eu não gostei. Você me falou isso, eu não gostei. Para que também a própria equipe possa se posicionar sem que sofra retaliação, né? Porque depois ela vai ser retalhada por algo que falou, mas é importante que ela possa chegar e falar, eu não gostei desse apelido, porque às vezes realmente é um apelido que não incomodou, a pessoa não liga, sabe que é brincadeira e não, a vítima tem que se sentir mal também, né? Claro que existem apelidos, obviamente, que são depreciativos, tal, mas às vezes nem é e a pessoa não se incomoda com aquilo. E aí ela tem que ter a liberdade de falar, não, aqui, não, esse é o meu... Mas aí, nessa linha, eu tenho uma outra pergunta para você. Os colegas, eles... pode acontecer um gestor ofendendo o subordinado, mas, ao mesmo tempo, o subordinado não se ofendeu, mas aquilo ofendeu os colegas, os que estão em volta. É justo que esses se manifestem, ainda que aquele não tenha ficado ofendido, é justo? Claro, claro. Todo mundo que presencia um assédio tem o dever, inclusive, de denunciar para que aquilo não continue se repetindo, porque é aquilo que a gente estava falando anteriormente, que eu tinha até mencionado. Às vezes a própria vítima não está percebendo que ela está sendo assediada. Mas ela está sendo vítima. E ela está sendo vítima. E a equipe vai vendo que aquilo está sendo feito, por exemplo, pelo gestor, aquele assédio, que a pessoa está ficando lá de canto, está ficando deprimida, tá mudando o comportamento e estão vendo que aquilo está fazendo mal. Ou aconteceu uma vez, duas, eles já sabem que é um comportamento do gestor, né? E outra coisa que é legal também trazer aqui é que a vítima, quando ela percebe que ela está no assédio, é legal que ela anote as coisas, anote as datas dos xingamentos, os xingamentos, quem estava, quem testemunhou, porque aquilo se perde no tempo, né? Se ela for fazer uma denúncia, depois para ela ter as provas em favor dela, não apague mensagens. Então, se recebeu mensagens de assédio, tem que guardar essas mensagens, porque precisa de uma perícia no celular, senão não tem eficácia, uma mensagem por WhatsApp. Lembrando que também os gestores, que não pode ficar fazendo ligação qualquer hora, chamando a atenção de qualquer jeito dos funcionários na frente de todo mundo, sempre tratar todo mundo com respeito.
O WhatsApp podia ter uma função dessa, né? Ajudaria às vezes. Porque Mas eu acho que ele escuta. tá Ele não fazendo denuncia, prova. mas ele escuta. Tá lá, tá tudo anotado. Olha, a gente quer agradecer demais a presença de vocês duas aqui. Foi um bate-papo, só que é um bate-papo curtinho. Infelizmente, a gente quer já convidar para bater papo mais vezes com vocês duas. E é o que eu tenho que agradecer. Então, encerramos este bate-papo. Quero agradecer de novo a Irene, mas tem também a Priscila, que nos ajudou aqui na tradução. Obrigado. A Fapcom, novamente, obrigado pela parceria. Obrigado, doutora Fernanda. Obrigado, doutora Ana Cláudia. E tenho que dizer, está encerrada essa roda de conversa, esse tema. Convidamos todas vocês a assistirem os outros 6 temas dessa temática, ao longo dos dias 27, 28 e 29, e 31, 29 não, já vi, 27, 28 e 31. Na semana do 27 a 31, vocês vão assistir 7 temas relacionados a assédio e discriminação. O convite está feito, venham todos e todas. Muito obrigado, até uma próxima vez. Muito obrigada. Obrigada.